Olá, boa noite a todos. Começa agora mais um Link FAG Entrevistas, ao vivo pelo Facebook da TV FAG. Meu nome é Antoniela Orlandi e hoje eu e a Sara Caroline vamos apresentar esse programa. É isso mesmo, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mulheres empoderadas e para falar sobre isso nós estamos aqui com um estúdio repleto de mulheres empoderadas, não é mesmo, Antô? Isso mesmo, Sara. A gente está aqui recebendo no estúdio. Uma delas é a advogada Silvia Cristina, que atualmente trabalha como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, membro da Comissão Criminal e da Comissão da Mulher Advogada. Seja bem-vinda, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Boa noite aqui às minhas colegas e também a galera que está aqui na plateia assistindo o programa. Recebemos também a jornalista e assessora Regina Kraus, e ela também é uma das organizadoras do grupo feminista Leia Mulheres aqui de Cascavel. Boa noite, Regina, seja muito bem-vinda. Boa noite meninas, obrigada e obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E também para animar o estúdio, quem está aqui com a gente é a Jéssica Rose e a Jéssica Escobar, que são da banda Ladies Rock. Boa noite, meninas. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Falar sobre empoderamento feminino nos enche de orgulho e agora para todo mundo entender, segundo o dicionário, empoderamento significa o ato de conceder o poder da participação social às mulheres sobre a luta pelos direitos com total igualdade entre os gêneros. Então, meninas, a gente que vivencia esse cenário aqui em Cascavel, a gente quer saber o que o empoderamento representa na vida de vocês, o que ele tem como peso assim para a vida de vocês. Para mim, é a luta pelo respeito com a mulher e também a luta pela igualdade, né? De a gente ter os mesmos direitos, tanto salarial quanto diversas outras formas de igualdade que a gente luta como mulher, sendo mulher, né? Até porque é um fato histórico, né? Toda a desigualdade que a gente encontra, até hoje em dia, o empoderamento feminino é uma consequência de toda, né, essa reflexão da desigualdade. Para mim, isso é, no mínimo, maravilhoso, porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode tentar mudar o nosso futuro, né? E a gente ter o direito de votar, o que antigamente, na década de 70, a gente precisava da assinatura do homem para conseguir fazer qualquer coisa. Gente, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, eu não preciso precisar lutar para isso, mas como na realidade é assim atualmente, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade cada vez mais, né, de conseguir o mínimo, né, os nossos direitos de mulher, de ser igual a qualquer outra pessoa. Com certeza. Eu acredito que a gente está sempre construindo, né? Então, para mim, o empoderamento, eu acho que é uma palavra que eu ainda estou tentando aprender e compreender qual que é o sentido de verdade, mas acho que a gente tem muita coisa a comemorar, especialmente se vê o direito, se você vê a própria questão da música, da arte, mas a gente está construindo, e eu acho que isso é um mérito que as mulheres precisam se dar, porque foi graças a muita luta e muita briga e muitas mulheres muito corajosas. E quanto a isso, eu já queria aproveitar e dizer que eu estou muito feliz de ver vocês duas apresentando, porque é muito, muito bacana ver duas mulheres assim comandando o programa. Legal, né? É uma conquista. Sim. Legal mesmo. Quando você fala em empoderamento e direito, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça é a conquista de direitos. Dentro do mundo jurídico, é difícil você ocupar um espaço de destaque enquanto mulher, porque ainda é um ambiente majoritariamente masculino, embora numericamente ele seja feminino, as posições de poder ainda estão sendo mais ocupadas por homens. E tem o problema da fala. Você às vezes quer se expressar e a sua ideia não é levada tão em consideração por você ser mulher. Você é associada à imagem de histeria ainda que foi criada pra gente. Só que eu acredito que a parte mais difícil de se empoderar é a parte existencialista. Você, enquanto mulher, cresce sendo bombardeada por diversos estereótipos. Você cresce ouvindo que você tem que competir com as outras mulheres, especialmente por atenção masculina, que você tem que preencher determinado padrão. E nesse processo de autoconhecimento, é muito difícil você descobrir a si mesma e você ter o empoderamento de se impor nesse sentido. Você descobrir quem você é, como você se relaciona e o que você quer. E você se portar e agir com vistas a isso, ainda que a pessoa vá embora.
Você ter essa força de você se aceitar como você é e você lutar para se mostrar como você é, ainda que isso demande a saída de pessoas da sua vida. Eu acredito que essa seja a parte mais difícil de ser mulher. Exatamente. Eu gostaria agora que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto de vocês. Cada uma tem um projeto bem diferente uma da outra. E eu gostaria de começar pela Regina, que você contasse um pouquinho sobre o Leia Mulheres. Bem, o Leia Mulheres, ele é um projeto que já existe no mundo todo. Ele começou em 2014 na Inglaterra e aqui no Brasil já são mais de 100 grupos em todo o Brasil, né? E aqui em Cascavel a gente começou com esse projeto há uns 6 meses e, para nossa surpresa, o interesse das pessoas foi imenso, e não só pela quantidade de pessoas, mas é um projeto que já tem feito muita diferença para mim, que sou mediadora, e também para muitas mulheres. E o objetivo do projeto ele é muito simples, que é propor a leitura de mulheres, escritoras mulheres, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, se parar para pensar, vai pensar nas suas referências e vai lembrar de 1 milhão de homens, né? E isso em todas as áreas. E aí o que é interessante do projeto é que você começa com uma coisa que aparentemente estava fora de moda, né? Que é ler, encontro, grupo, e você vê que, na verdade, ele cumpre 2 funções assim que hoje eu consigo ver. Que é a escuta, né? Que a gente está num mundo em que as pessoas se escutam muito pouco, então você cria um espaço para que as pessoas falem, para que elas contem a sua experiência, e um espaço de conhecimento, né? Porque eu mesma, que sou uma pessoa que sou jornalista, que costumava ler, comecei a parar para repensar todos os meus referenciais em todas as áreas, né? E a gente até pensou nisso, por exemplo, quantas mulheres advogadas são referência, né? Quantas jornalistas, quantas fotógrafas, quantas músicas, quantas, enfim, cientistas. Então, a partir do projeto, a gente acaba percebendo que você discute todo esse papel que a mulher ocupa e como a gente pode ocupar mais esse espaço, mas tendo consciência de que esse espaço não vai ser dado, né? Porque essa definição, por exemplo, que você leu é muito interessante. Você dá o poder, mas a gente sabe que o poder ele definitivamente não vai ser dado, né? A gente vai ter que brigar muito. Sim. Eu já participei do Leia Mulheres também, né? É um grupo muito bacana, porque no Leia você tem um espaço para falar o que você pensa sobre a obra, você aprende muito com as meninas também que estão lá falando. É aberto para os homens também, sim, mas é um lugar totalmente voltado para o conhecimento feminino, para debater obras de mulheres, né? Isso que eu acho mais legal. Eu acho bem importante ressaltar isso. O projeto ele só pode ser mediado por mulheres, e as autoras são mulheres, mas ele é aberto a todos os gêneros, e a gente tem a presença de vários homens, mães e filhas, casais, adolescentes, pessoas mais velhas. Então é muito importante, porque a gente percebe que também o movimento ele não vai se fazer só com as mulheres, né? A gente precisa definitivamente dos homens também começando a repensar essas questões. Realmente. E aí a gente quer saber um pouquinho das Jéssicas também, né? Que tem o Ladies Rock. A gente quer entender um pouquinho mais sobre o cenário do rock cascavelense com as mulheres à frente aí. Me expliquem um pouquinho. Quer falar? Pode falar. Na verdade, assim, em Cascavel, a gente é a única banda de meninas, só de meninas. Então, assim, eu comecei esse projeto junto com a Milene, que é a baterista, e durante 4 anos a gente está nessa luta de conseguir fechar essa banda. E 2 anos atrás a gente conseguiu concluir com a Jéssica, né, como vocalista, e com a Suelen, que é a baixista. E porque é muito difícil encontrar meninas que se dediquem mesmo à música e queiram levar isso para como lado profissional, né, da música. Eu já tive várias bandas com meninos, mas assim, era um sonho que eu tinha de fechar uma banda com menina, e foi muito difícil mesmo, porque o cenário em Cascavel, eu não posso dizer para vocês em relação a todo o Paraná, ou o Brasil, enfim, aqui foi muito difícil encontrar meninas que tocassem, e para nós é muito gratificante, né? Porque a gente está levando o empoderamento feminino, sabe? Meninas tocando e sendo reconhecidas, entendeu? A gente já foi em vários programas também, né, de TV, para passar essa ideia
Meninas, toquem, sabe? Vão atrás, né? Não fiquem pensando assim, ele toca melhor ou não. Vai, você também consegue, sabe? Treina, estuda. É isso aí. É que a repressão, eu acredito que é muito comum ser uma consequência por conta de toda, né, a questão histórica. Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente deixa de fazer por medo, né, por ansiedade, por qualquer coisa do gênero. Mas acredito que todo mundo é capaz de ser, fazer, agir como quiser. Né? O certo e errado, para mim, é a partir do momento que afeta a outra pessoa, sabe? E a gente precisa se unir. Né? A gente precisa mostrar o nosso valor, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente termina um show e vem várias pessoas, sabe? Várias meninas que vêm, conversam com a gente, elogiando, né? A nossa responsabilidade, né? Que a gente está levando. E também, às vezes, a gente se surpreende com alguns comentários também, né? Já veio uma vez um rapaz no final de um show e ele só ficou elogiando a beleza, só a beleza. Ai, vocês são muito lindas, vocês não sei o que lá. E não é só isso, entende? A mulher não é só isso. A mulher é muito sexualizada, né? Ela não é só aparência, sabe? Porque quando você fala de uma banda de meninos, você não vai falar assim, nossa, como eles são bonitos. Não, você fala, nossa, como ele toca bem, como ele canta bem. Sabe, é isso que a gente quer ser reconhecida. Toda mulher quer ser reconhecida pelo seu trabalho. A gente estudou, todas nós aqui formadas, e a gente estudou para isso. Às vezes até mais do que os homens. São anos estudando o instrumento, se formando na música, ou em direito, ou em jornalismo, né? Então a gente quer ser reconhecida também pelo trabalho, não é só aparência, só isso aí. E a gente percebe que em todas as áreas, né? Infelizmente a mulher, eles olham ela com não tanta credibilidade, é mulher. Talvez fosse um homem, olhasse de uma forma diferente. Infelizmente, a gente tem que mudar isso. A Silvia, ela trabalha diretamente com mulheres, né? Ajudando elas enxergarem os direitos delas. Como é que é pra você empoderar outras mulheres também? Como é que é pra você vivenciar tudo isso, trabalhando com outras mulheres, ajudando outras mulheres? Então, eu tenho contato direto com vítimas de violência doméstica e familiar, tanto na minha atuação enquanto advogada, como também fazendo ações voluntárias pela OAB no abrigo Vanusa Kovács, aqui em Cascavel, que é justamente um abrigo destinado a essas mulheres. E é muito gratificante você conversar com elas e perceber que por meio da sua fala você está tirando um peso de cima delas. Porque há uma preocupação muito grande em eu não vou conseguir me sustentar sem o meu marido, meus filhos vão passar fome, como que eu vou conseguir agora criar os meus filhos? Essa é uma das preocupações principais com que você se depara quando conversa com uma vítima de violência doméstica e familiar. E é muito forte você conseguir acalmar essa mulher, falar que tem formas de ela conseguir ajuda sem precisar se aproximar do agressor. Por exemplo, semana passada, eu conversei com uma que trabalha no mesmo local que o agressor. Só que a Lei Maria da Penha, ela prevê que a vítima de violência doméstica e familiar, ela pode se afastar do local de trabalho percebendo remuneração, se isso estiver ligado à agressão física. Então, existe essa possibilidade na lei e muita gente não sabe. Então, eu acredito que a minha formação é um instrumento que eu posso utilizar com essa finalidade, de trazer um pouco mais de calma e conhecimento a mulheres que sofreram violência de pessoas tão próximas. Isso é o mais legal, né? Esse reconhecimento também de você estar podendo ajudar e realmente trazer essa forma de empoderamento na questão dos direitos mesmo. E a gente está falando da importância do lugar de fala das mulheres e a gente acompanhou um evento que se chama Café com Prosa e Amor, que fala justamente disso. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Seja a mulher da sua vida. Esse foi o tema da terceira edição do Encontro Café com Prosa e Amor, um momento preparado e destinado a mulheres que estão dispostas a discutir sobre empoderamento, direitos e autoconhecimento feminino. A ideia dos encontros partiu da psicóloga Maria Giroto, que através de estudos e percepções sobre o cotidiano feminino, buscou reunir mulheres para trazer à tona questões como amor próprio, sexualidade, saúde íntima e muito mais.
O café surgiu de uma idealização que eu fiquei martelando muito tempo na minha cabeça e é uma coisa que eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha tido coragem e iniciativa por uma questão de duvidar muito de mim, de achar que as pessoas, né, não gostariam do evento ou que as pessoas não comprariam essa ideia, porque falar sobre sexualidade, sobre empoderamento, sobre autoconhecimento é algo que mexe muito com o ser humano e nem todo mundo está preparado para isso. É um evento voltado só para mulheres, que ele é todo idealizado por mulheres. Tem profissionais que aplicam reiki, nutricionistas, terapia de florais, psicólogas, vários profissionais que se juntaram, que deram brindes, que organizaram um evento, que fizeram a comida, advogadas, fisioterapeuta, e tudo isso junto surgiu o Café com Prosa. No encontro, a advogada Maria Gabriela Radaelli falou sobre direito das mulheres e combate à violência. Seria a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a sexual e a física. Em seguida, Maria abordou a fala sobre amor próprio, sexualidade e empoderamento da mulher. Para encerrar, a fisioterapeuta pélvica Julie Vilagra abordou temas como saúde da mulher e sexualidade. O autoconhecimento é muito importante para a gente se aceitar, para a gente saber que o nosso corpo é igual ao das outras, que a gente tem os mesmos problemas e que a gente não precisa se sentir mal por ter alguma disfunção, que muitas coisas a gente consegue tratar. Então é libertador a mulher saber que tem tratamento às disfunções, que ela tem queixa, e o autoconhecimento é a base. A gente tem que se tocar, tem que se conhecer para poder descobrir mais sobre o nosso corpo. Muito legal, gente, que as mulheres possam se reunir para falar sobre o direito, sobre o autoconhecimento e ainda com um cafezinho, né? Quem que não gosta? Agora vamos escutar um som com as meninas, com as Jéssicas. Sometimes I go out myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing in my head, and I feel a beaten. 'Cause since I come home, where my body's been a mess, and I miss your change of hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Why don't you come over, Valerie? Valerie, you go to jail, but your house are out the sale. Did you get a good lawyer? I hope your daughter catch a trend. I hope you'll find who right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. How are you busy? You pay that time, a dog and time, all the time. I used to easy. 'Cause since I come home, where my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you coming over, stop making a fool out of me. Oh, I know you come over. Bom, gente, e eu volto a falar com vocês, então. A gente conversou um pouquinho sobre a representatividade das meninas no rock
E a gente quer saber de vocês, o que vocês sentem nessa representatividade mesmo, vocês na música. Quero saber se vocês também compõem, se vocês vão nos lugares e sentem que as meninas também compactuam com o que vocês passam. Quero entender mais sobre isso. Olha, eu acho assim, na experiência que eu vivo, agora, cada vez mais, a gente está sendo mais vista, mais respeitada também. Porque quando eu comecei, mesmo se eu tocasse super bem, chegasse um menino e tocasse do meu lado, a atenção seria dele e, consequentemente, as pessoas iam falar que ele tocava melhor, essas coisas. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo muito respeito, assim. Muitos, apesar de, às vezes, né, como eu comentei antes, ter alguns comentários, né, que a gente, não é o que a gente quer ouvir, né, mas muitos meninos vêm, conversam com a gente, perguntam como é que a gente estava tocando aquela música, sabe? Querendo aquela experiência, dar aquele feedback, músico com músicos. E para mim isso é a realização de mostrar que a mulher está tendo respeito, sabe? Que a gente tem que ter essa igualdade, porque não tem como falar de empoderamento feminino sem falar de respeito, para mim, assim. Se todo mundo se respeitasse, não teria nem por que lutar por causa de igualdade ou qualquer outra coisa, se todos tivessem respeito um ao outro. Hoje em dia é mais fácil a gente ser vista como gente como a gente, né? Mulher, nossa, eu sou uma mulher. Meu Deus, né? Graças ao destino da vida, tomara que continue evoluindo. Graças a muitas mulheres que lutaram por nós. Morreram, torturadas, sofreram e até hoje sofrem caladas, né? É muito comum. Mas mudou bastante, né? Pra nós, desse tempo pra cá. Espero que continue assim cada vez mais. Mas essa parte de comentário é em toda a área. Às vezes você se prepara, estuda, vai lá, fica meia hora falando, depois chega o cara e faz o comentário. Porque é muito mais bonito e agradável ouvir você falando do que fulano. Aí tu pensa, assim, me preparei, fiz um discurso e ele tá elogiando o que é mais bonito, me ver ali na frente do que um homem. Triste, né? Às vezes nem ouviu direito o que você tentou passar, né? Porque estava ali olhando de outra forma e não parando para refletir, ter um pensamento crítico sobre aquilo, né? É complicado. A luta é diária, a gente percebe que a gente vai precisar evoluir bastante. Mas falando sobre essa representatividade, a gente conversou com a jornalista Carol Barcelos, que ela falou sobre o esporte, porque a gente vê que no esporte ainda temos uma dificuldade, a gente vê que no lado masculino a gente percebe, né, uma atuação maior, e a Carol Barcelos falou sobre isso pra gente. Isso mesmo. A jornalista e apresentadora Carol Barcelos participou de uma palestra no Teatro Municipal de Cascavel. A jornalista trabalha com esportes e falou sobre o crescimento da mulher nessa área. Eu acho que o esporte está tendo uma transição já, né? Hoje a gente vê muito mais mulheres trabalhando ali em volta. Quando eu olho para os lados, tem muito mais mulher trabalhando e acho que a tendência é que cada vez mais a gente ganhe espaço. Ainda é um ambiente talvez mais masculino. Eu acho que eu nunca pensei muito nisso. Eu sempre pensei que eu queria ser muito boa no que eu faço. Eu queria ser uma grande jornalista, não me importa se é melhor do que um homem ou uma mulher. Para mim, eu queria conseguir contar a história da melhor forma que eu posso contar. Claro que eu conto como uma mulher porque eu sou uma mulher, mas eu penso todo dia em contar a história com mais sentimento, com mais paixão, mais envolvimento. Além da Carol Barcelos, a atriz e apresentadora Giovanna Eubank passou por Cascavel e falou sobre a importância das mulheres se apoiarem. Nós, mulheres, devemos apoiar muito umas às outras. Assim, eu acho que se antigamente uma mulher tinha o sonho, de repente, de constituir uma família, ser mãe, ela pode fazer tudo isso, sim. Mas ela pode também ser independente. Eu acho que a mulher tem que sim buscar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, estudar, correr atrás, batalhar e a gente apoiar umas às outras, né? Eu acho que a gente está num momento muito importante, assim, do crescimento da mulher, sabe? Do entendimento como mulher empoderada, como uma mulher que pode fazer. Acho que a gente está num momento muito importante, assim, e que a gente tem que muito apoiar umas às outras.
Gente, é realmente isso. A gente tem que perceber que esse apoio mútuo mesmo é muito importante e só tem a favorecer a todas as mulheres e a toda a sociedade mesmo, né? Equidade de gênero e de direitos é isso que a gente precisa. Enquanto rodava ali o VT, a gente estava conversando entre si aqui e a Jéssica comentou, dão esse espaço, já dá vontade de começar a militar aqui. E às vezes você fica com essa pecha de militante e que reclama sobre tudo e que se impõe sobre tudo, mas é porque as pessoas não percebem que em todo espaço a gente tem que se impor contra alguma coisa, a gente tem que lutar por alguma coisa. E às vezes cria uma imagem negativa da gente porque não tem essa consciência. O tempo todo nós temos que conscientizar sobre alguma coisa que está errado e que nos pertence, mas não nos é dado. É sempre assim, a pessoa vai militar de novo, mas... É só falar o óbvio. Meu Deus. Não adianta a gente ficar quieta pra passar de uma coisa assim... Aceitar situações, né? A gente não pode. Gente, eu queria saber se na plateia tem alguém que quer fazer alguma pergunta das meninas. Eu vou ter que roubar um microfone aqui. Só um minutinho. Eu vou roubar um microfone. Pra alguém que quer fazer uma perguntinha. Dani. Pode segurar. É bem isso que ela falou, assim, às vezes a gente até, eu mesmo já me vi numa situação de ter que, às vezes, me provar muito, assim. Eu falo alguma coisa e fica, mas você não é feminista, não sei o quê. Tipo assim, eu tenho que provar o tempo inteiro, sabe? E ficar explicando e tal. E uma vez eu li que existem vários tipos de feminismo, né? Assim, não é uma coisa... E eu até tô lendo um livro da... me esqueci o nome dela agora, mas é sobre o feminismo e ela fala bem isso, assim, não é generalizar o feminismo, ele tem várias vertentes, cada uma se enquadra naquilo que acredita, né, e que se sente mais confortável. E a minha pergunta é a seguinte, assim, quando a gente vai militar para um homem, explicar para um homem, a gente está no nosso lugar de fala e lógico que é um embate, mas tá um pouco confortável pra gente, porque às vezes ele não entende a gente. Então, assim, ele vai ouvir e ele tem que aceitar de qualquer forma aquilo, porque ele não vive aquilo, né? Mas muitas vezes a gente se depara com mulheres com pensamentos machistas. E às vezes eu não sei nem como falar com ela, assim, porque ela passa pelo mesmo que eu passo, ela sente os mesmos preconceitos. E mesmo assim ela tem pensamentos machistas. E às vezes eu não sei nem como argumentar de igual para igual, né? E eu queria saber como que, se vocês já se depararam com isso, e como que, sei lá, de repente a gente deve falar, argumentar com outras mulheres. Qual que é o seu nome? É Zane. É com a mesma. Evany. Eu estava conversando com a Regina a respeito disso, agora há pouco, inclusive. Porque a gente estava conversando sobre como, às vezes, nessa tentativa de militância, de esclarecimento, nós nos valemos de termos científicos e acadêmicos, que nem todo mundo consegue compreender. Então, acaba se tornando um feminismo academicista e que não chega para a população em geral. Do meu ponto de vista, o que pode ser feito é o seguinte: você tentar fazer a pessoa compreender que o machismo ele não é um fato isolado. Ele é uma situação estrutural, tá, que foi criada na nossa sociedade, que tem diversos estratos e que inclusive afeta os próprios homens, tá? E uma das formas mais práticas de você fazer uma pessoa entender é se valendo de exemplos. Por exemplo, tem muitas pessoas muitas mulheres que falam que o feminismo ele não é necessário, que ele é mimimi, dentre outras coisas. Só que é graças ao feminismo e à luta das mulheres que ela pode votar, que ela pode sair na rua sem o marido. Então, às vezes, é mais falta de conhecimento histórico e sociológico do que realmente maldade. Essa pessoa, ela cresceu no ambiente machista, ela reproduz os conceitos que ela aprendeu desde criança. Então, uma das grandes lutas do feminismo atualmente é sair dessa esfera do academicismo, que é o que a gente está tendo, de certa forma, aqui, que é o debate entre pessoas que sabem os conceitos do feminismo, que sabem a necessidade dele, em termos mais de estudo, pessoas que leem sobre isso. Se você falar para uma pessoa que não se interessa sobre o assunto, sobre a Simone de Beauvoir, vai ser a mesma fogueira que teve quando caiu a questão do Enem, em que falava que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher
por conta desse construto social. E as pessoas estavam, não, porque a mulher nasce mulher, não tem isso de se construir mulher. E daí já vai para o discurso religioso, para o discurso conservador. Então você tem que ter cuidado nessa forma de abordagem, porque tem todo um contexto. E a maioria da população não tem ciência desse contexto. Então, aos poucos, você pode ir mostrando, olha, meu namorado não gosta que eu me vista assim, meu namorado não gosta que eu corte o cabelo assim. Tá, mas por que o seu namorado acha que tem o direito de escolher como você se veste e como você se arruma? Por que você dá esse direito a ele, se é o seu corpo, se são as suas roupas? Em que ponto você abriu mão de si para colocar na mão do outro você se sentir confortável com determinado cabelo ou determinada roupa? A gente fala muito isso sempre, eu acho que todas as mulheres estão acostumadas com esse assunto, porque, de fato, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e é um exercício de alteridade, né, de empatia, é que as mulheres, todos, estamos em constante desconstrução, né? Então, de fato, eu particularmente passo muito por essa situação de, às vezes, você até tentar, às vezes, defender uma mulher e a coisa, de repente, quando você vê, volta contra você, né? Mas eu acho que, primeiro é isso, a gente está todo mundo se desconstruindo, né? E uma coisa que a gente sempre fala no grupo, e eu acho que é muito importante hoje, o feminismo, ele acabou virando meio que um palavrão, né? Com o passar dos anos, isso foi muito do interesse dos homens mesmo, transformar o feminismo numa coisa mal vista. E hoje tem um outro problema que a gente até comentou esses dias, que é o feminismo do bem-estar, né? Que é o feminismo que me inclui mulher que estuda, branca, né? Que é do sul, que está aqui num espaço privilegiado, mas que não inclui a mulher trabalhadora, que não inclui a mulher negra, que não inclui a minha mãe, né? Então é muito interessante isso, porque é aquela história, o seu empoderamento, ele está levando outras pessoas com você, né? Será que a mulher que está lá trabalhando hoje, por exemplo, que acabou de chegar com os filhos da creche, ela tem a mesma disposição e o mesmo tempo para, por exemplo, estudar que eu tive para se desconstruir? Então, eu acho que realmente é um exercício de muito esforço e empatia mesmo para a gente conseguir, né? Com certeza. A gente percebe que muita gente, eles não sabem o que é o feminismo, eles olham uma coisa na reportagem e acham que é aquilo, e às vezes a palavra só tem aquele peso. Eu estava até lendo que se essa palavra que tira a luta, que desconstrói tudo isso, então tá na hora de mudar essa palavra, né? Porque se for pra essa palavra barrar outras mulheres e também lutarem pelos direitos dela, então que a gente mude a palavra feminismo para que outras mulheres também possam, né, lutar pelos direitos delas. Agora a gente vai fazer um quiz, né, Antô? A gente vai fazer um quiz, isso para falar sobre situações que nós mulheres já passamos e que muitas vezes a gente não percebe, a gente leva no dia a dia, mas que é uma luta aí pra desconstruir. Sara, qual que é a primeira questão do quiz? Tá. Vamos lá, gente, é assim, só explicar pra quem não sabe. Quem tá em casa. A gente vai fazer uma perguntinha e o pessoal que tá aqui na plateia, o pessoal que está aqui também no estúdio, todo mundo tá no estúdio, vai responder se sim ou não. A gente vai falar uma situação que acontece com mulheres, né, por serem mulheres, e o pessoal vai levantar se já passou por isso ou se não passou por isso, tá bom? Os homens, no caso, já viram alguma mulher passando por isso, também podem levantar a plaquinha, tá bom? E se alguém quiser também comentar sobre essa situação, só levantar a mãozinha que a gente vai... Então tá, a primeira pergunta é: quem aqui já teve que fazer o serviço doméstico sozinha, mesmo tendo outras pessoas em casa para ajudar, mas pela cultura machista teve que assumir? Meu Deus. Posso falar? Pode falar. Na minha casa, minha mãe tem 3 filhas e um filho. Todas as filhas e minha mãe incluída, todo mundo fazendo tudo em casa. Gilma de Guerra. Ai, meu Deus, na minha casa, minha mãe teve 3 filhas e um filho. Enquanto minha mãe e as minhas irmãs e eu, a gente estava fazendo as coisas em casa, o meu irmão ficava pela rua, na casa dos amigos, fazendo não sei o que. Minha mãe achava, que bonitinho. Normal, é menino, não vai fazer as coisas mesmo. E tipo assim, mesmo que dividisse as tarefas, mas é homem, né? Não vai fazer as coisas. E a gente vê muito isso. Sempre, sempre, sempre. É homem, né? Meu pai mesmo tem muito discurso machista. Meu pai fala que se o marido não deixar, que eu não posso fazer, assim, né? Quando você tiver um marido, você não vai poder fazer tudo que você quer, porque você vai ter que seguir o seu marido.
E a gente ouve, tá muito ainda hoje em dia, gente. Nossa, a luta é muito grande. Precisamos mudar isso, Temos com aqui certeza. mais um, a Priscila também quer falar. Sobre isso também não concordo que isso tem que ser... Todo mundo tem que fazer o serviço de casa. Todo mundo mora ali, por que não pode lavar uma louça? Exatamente. Não vai ser menos homem por lavar uma louça, por limpar uma casa, né? E a minha irmã, ela tem 2 meninos, né? O mais velho tem 7, o mais novinho nasceu agora de pouco. E ela ensina o meu sobrinho que ele tem que fazer as coisas de casa, que ele tem que ser independente, que ele tem que fazer de tudo, que isso não interfere ele ser homem, que ele não possa fazer isso. Eu admiro muito ela e parabenizei ela por isso. Você tem que ensinar o Pedro a fazer as coisas de casa, porque ele tem que aprender a se virar sozinho. Perfeito. É isso mesmo. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então. Quem aí já foi questionada sobre sua independência? Por exemplo, com relacionamentos ou financeiramente? Todo mundo também, né, gente? Pra vocês que não estão vendo, ó, todo mundo levantou sim? Teve alguém que levantou não? Não, todos levantaram sim. Tudo eu acho. sim, né? Todo mundo sim? Alguém quer comentar sobre isso? Já vivenciou alguma situação? Não? Vamos para a Vamos pra próxima? Quem aqui já sofreu com a imposição da maternidade? Tipo, você tem que ser mãe. Como assim você não quer ser mãe? Mulher precisa ser mãe pra ser mulher. Não sou obrigada. O pior é que eu já fiz isso. Deixa eu passar o microfone pra Elisane. Elisane quer falar? Não. Só um comentário. Tipo assim, a gente, quando a pessoa fala, não quero ter filho. Eu já teve uma situação que eu falei, não quero ter filho, mas como assim, não sei o quê. E aí depois eu falei, nossa, nada a ver. Acontece. É isso mesmo. E agora a próxima pergunta: quem já foi verbalmente assediada em lugares públicos? Tem a opção claro? Várias vezes. Ai, gente, né? chega a ser, né? Até é bem revoltante isso, na verdade. Sara? Bom, gente, todo mundo Isso aí. todo mundo levantou a plaquinha, até o Silvio ali, o rapaz aqui disse que viu também. Então a gente percebe que com esse quiz, né, eu sei que claro que não é nenhum por cento de tudo que acontece, mas a gente percebe que é claro como isso precisa mudar, esse cenário precisa mudar. E agora a gente vai finalizar o nosso programa, né? Infelizmente. Infelizmente, tá muito bom, gente. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Perguntinha extra aqui do quiz. Das mulheres, quem aqui participou de uma discussão, tentou fazer entender seu ponto de vista e o homem levantou a voz para que ela parasse de falar? Todas, eu acho. Quando não foi a mão. Gente, é triste, né? Ou então falou assim, vamos parar com isso, a conversa ficou chata. Sim. Não devemos deixar que isso aconteça, né? Não. Então, gente, infelizmente nosso programa acabou, mas a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, e vamos seguir nessa luta, né? Por um mundo mais justo, por equidade de gênero e por mais respeito. Agora a gente vai pedir para as meninas tocarem uma música para finalizar. E todo mundo que quiser acompanhar mais os programas é só seguir a TV FAG nas redes sociais. Gente, muito obrigada. Na segunda-feira que vem tem Link FAG de novo. Então, gente, fiquem ligados aí no Facebook da TV FAG, porque na semana que vem tem Link FAG entrevistas de novo. Obrigada por acompanharem a gente aí ao vivo. Agora vamos ficar com o som das meninas. Pode pá. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I get lying. I can stand it, you're running around. You know that I can stand the cause to bring me down. No, I put a spell on you because you're mine. You're mine, you're mine.
love you anyhow. And I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Ah, eu queria ter falado dia 9 da Bartuga. Pois é.